Muita gente tem pedido para que a gente fale sobre o questionário de vida, a primeira etapa para quem se inscreveu no Recruta Estônia, um processo que no ano passado, somente no segundo semestre, contratou mais de 800 posições. É isso mesmo que você está escutando, posições de estagiário, analista e posições do Recruta Estônia. As inscrições que vão até 4 de março, nesse primeiro semestre de 2021, tem a possibilidade de você mandar o questionário de vida até 8 de março. Então fica atento nas dúvidas, nas questões que surgiram. Essa etapa eu acho que é muito importante para você, independente do processo Recruta Estônia, mas principalmente para o Recruta Estônia, obviamente, você fazer essa atividade bem feita vai te garantir aí uma das 3 partes da fase inicial, com certeza uma boa performance, um bom score, uma boa nota que você vai tirar aqui, vai te ajudar com que você avance nessa etapa inicial, beleza? Vamos nessa? Olha só, eu gosto muito assim do processo, da proposta aqui. Você vai refletir sobre alguns aspectos de infância, alguns aspectos da sua escola e alguns aspectos da sua faculdade. Por que isso é importante? Primeiro que a empresa está te levando a refletir um pouco mais sobre os seus valores aqui, tá bom? Então quando ela começa a olhar, quando eu falo de valores, é aquilo que é importante na sua vida, aquilo que foi importante para o seu crescimento. Então, onde você nasceu e cresceu, será que você foi instigado a que tipo de valores ali familiares, que tipo de aprendizados principais você teve da sua família, quais foram essas influências que você herdou e que valores que você teve nesse período inicial da infância? Quem mais influenciou na sua formação? Que características tem essa pessoa? É muito provável que quando você escreve um pouco disso, você vai lembrando, você vai talvez até conversando com familiares, com pessoas. É importante que você não fique apressado em responder esse tipo de questão, mas que você faça bem feito, porque ele vai servir tanto para o Recruta Estônia quanto para outros processos no mercado. É claro que respostas muito curtas não vão dizer muitas coisas, talvez respostas muito extensas também sejam muito cansativas. Então você tem que encontrar um ponto de equilíbrio aqui entre uma resposta muito curta e uma resposta enorme. Isso porque imagina o seguinte, quando a gente fala de questionário de vida, a empresa já está preparada que vai vir informação. E às vezes as pessoas mais rasas ou até erros de português, é muito importante que você tome cuidado aqui na escrita e que você coloque algo que realmente você refletiu, algo realmente sincero. Então, eu gostaria de te recomendar um pouco que você fizesse esse exercício com tempo, tá bom? Não é à toa esse período de 4 de março de inscrição para 8 de março, porque é muito provável de você gastar e investir um tempo aqui, eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Depois vem as questões da sua escola, as matérias que você mais gostou e menos se identificou. Por que tem a ver essas matérias? Porque tem a ver com talentos, com coisas aqui naturais, tá bom? Então se você é melhor da parte de exatas, da parte de humanas, da parte de biológicas, da parte de esportes, o que você iam de matérias melhores ou piores, você vai tomando consciência aqui. Outras atividades que você fazia nesse período, se era arte, se era dança, se era esporte, se era algo voluntário, algo em grupo, algo mais individual, você vai tomando maior consciência, talvez de coisas que sejam tão naturais para você na sua história, na sua trajetória, mas que talvez num primeiro momento isso não seja tão claro para você. Então a empresa está te propondo refletir um pouco mais sobre isso, porque a partir do momento que a gente reflete sobre toda a nossa história, a gente entende um pouco mais do profissional que a gente é hoje. Se muito provável aqui as matérias, a parte de, por exemplo, matéria de exatas, você tinha facilidade com a parte de exatas, é muito provável que hoje você também tenha talentos ligados a essa parte de números, a parte de conta, a parte de raciocínio analítico rápido. É muito provável que você perceber um pouco mais, por exemplo, uma parte de humanas mais fácil, você vai ter outros tipos de análises de talentos aqui, para a parte em grupo, para a parte de equipe, de pessoas, alguns mais extrovertidos, outros mais introvertidos, mas cada tipo de característica, ele leva a um tipo de talento, ele leva a um tipo de habilidade. E você escrever sobre isso, você está ajudando a entender o que de fato fazia sentido. Portanto, gaste um tempo para isso, monta uma tabelinha, o que foram matérias preferidas ou não tão preferidas assim, e você vai entender um pouco mais o porquê dessas matérias, o que elas dizem sobre você e também dessas atividades. E aí, passando um pouco da infância e da escola, a gente já vai para a época pré-vestibular. Como que foi o seu pré-vestibular? As instituições de ensino superior, como que foram essas escolhas? Algumas vezes a escolha pela faculdade ou pelo tipo de curso, ela traz um sentido, traz um significado. Por exemplo, teve gente
gente escolheu um determinado tipo de faculdade por conta do perfil, da ênfase da faculdade, algumas faculdades mais técnicas, algumas vezes teve mais sentido a escolha do curso. Por que aquele curso de engenharia, de matemática, de contabilidade, o porquê que você, como é que foi essa decisão? E resgatar um pouco dessa decisão da época da faculdade, ela te ajuda a entender o que de fato você buscou naquele momento e permite te refletir o que você está buscando hoje. Será que você deveria se manter nesse foco ou você foi mudando, você foi melhorando, encontrando novos caminhos aqui ao longo da sua carreira? E o que essa formação diz sobre você? Às vezes pode ser que você tenha mudado completamente do curso do hoje para a carreira que você quer seguir. Mas esse curso diz algo sobre você que não é importante desprezá-lo, é importante que você coloque na mesa o que isso significa, o que isso traz. Porque a partir do momento que você trouxer aqui, por exemplo, um curso de administração, era para dar uma visão geral das empresas ou dos negócios, você consegue amarrar um pouco mais com o tipo de carreira que você quer seguir. Pode ser uma carreira na área de vendas e que você quer ter uma visão geral da área de vendas, dos negócios da empresa, e você começa a conectar isso mais facilmente. Mas a proposta é que no primeiro momento você entre mais a fundo realmente nos motivos, nessas questões de decisões aqui pelas instituições de ensino superior. Então aqui ele já está começando a falar de motivadores, tá bom? E esses motivadores vão ajudar a definir um pouco mais a pessoa que você quer se tornar hoje na carreira. Vão começar a olhar para atividades extracurriculares, os aprendizados principalmente. Eu gosto muito de destacar essa palavra aqui, aprendizados, porque normalmente a gente fala o que a gente fez de atividade extracurricular. E a empresa não quer saber o que você fez. Na empresa júnior eu fazia tal coisa. Ela quer saber os seus aprendizados dentro disso. É diferente. Quando a gente fala de aprendizados, eu falo assim, o que ficou desse lugar para mim, dessa experiência? Sendo esse aprendizado algo positivo ou não, eu tive um aprendizado, uma área que eu gosto, uma área que eu não quero e o porquê que eu não quero essa área. Isso pode ser algo extremamente importante porque você está buscando. Se você, por exemplo, quer uma área que seja mais generalista, ou seja, uma visão mais geral da empresa, passando por vários segmentos, então o tipo de aprendizado que você teve ele é importante, ele vai te dizer um pouco a respeito disso. E aí essa é a primeira parte do questionário, veja que ele está falando algo sobre toda a parte do seu questionário de vida e a gente vai para uma segunda parte, tá bom? A segunda parte, então, ela vai trazer trabalho, principais conquistas, coisas que você não conseguiu conquistar, pessoas que você admira, livros que você curte, assuntos de interesse e também futuro profissional. Então ele traz uma segunda parte que pelo menos para a gente refletir sobre tudo isso não tem jeito. Eu vou estimar aqui de 8 até 16 horas você chega a gastar nessa reflexão. É um processo que você investe um tempo tanto para o processo do recruta quanto para outros processos do mercado. Porque você vai começar a olhar um pouco mais essa parte de informação sobre a sua história, sobre a sua trajetória com maior qualidade, tá bom? Você vai começar a entender um pouco mais de sentido aqui. E esse sentido, ele é importante para você olhar um pouco o lugar que você está buscando. Então vamos pensar o seguinte, tipos de trabalho. Quais foram os ambientes que você mais gostou? Será que eram ambientes com maiores proximidades de pessoas, com mais mentores, lugares com mais autonomia, lugares com pessoas mais experientes, pouco experientes? Como é que eram as áreas? O que de fato você gostava daquilo, os aprendizados que você tira de cada um dos trabalhos que você teve e também as dificuldades, algumas frustrações. Então, a empresa está te convidando com que você reflita mais sobre essas questões do trabalho e que são coisas, de novo, qualitativas, não são questões do que você fez, mas os seus aprendizados, as suas dificuldades e frustrações vão te dizer um pouco mais sobre o próximo passo de carreira que você está dando. E aí a gente vai para as coisas que você mais se orgulha, para as suas principais conquistas e também as suas maiores frustrações, as coisas que não deram certo. O que foi mais difícil nesse período que não deu certo?
certo, talvez seus aprendizados frente a isso, e tudo isso é importante para uma empresa, por exemplo, que olha para a parte dos empreendedores. Quando a gente está falando da Stone, a gente está falando de uma empresa que tem uma missão diretamente ligada à vida, ao impacto com os empreendedores. E falar de conquistas e não conquistas e frustrações tem tudo a ver, porque o empreendedor ele está sempre tentando, buscando novos caminhos, muitas vezes até tendo coisas que dão erradas no negócio, principalmente, e aí ele está entendendo um pouco disso. Será que a pessoa só teve conquista, só teve ganhos? Então as não conquistas, as coisas que não deram certo, também são muito importantes porque são fruto de humildade, são frutos de aprendizado, são frutos de coisas que você amadurece bastante com aquela experiência. E aí vem para um repertório mais amplo aqui, pessoas que eu admiro, pode ser pessoas familiares, mas pode ser também pessoas no mercado, chefes de empresa, líderes no mercado. Então, por que você admira essas empresas? E entra um pouco mais esse repertório. E aqui começa a entrar um pouco mais nos temas, assuntos de interesse, tipos de livro. Se você olha mais literatura de negócios, literatura de empreendedorismo, do mundo digital, ou então histórias de ficção, romance, por aí vai. Então, quais são esses assuntos de interesse? O que mostra isso por trás? Não tem um certo ou errado, mas você vai entendendo um pouco mais o profissional que você foi sendo formado para daí chegar na grande questão. Qual que é o seu futuro profissional? Como é que você enxerga esse futuro à frente? Então tudo isso, ele tem uma linha, ele tem uma história, ele tem uma trajetória. E com você conseguindo essa maior informação, esse maior sentido, o que vai acontecer com isso? Você consegue muitas vezes aqui, por essa parte, mostrar o seu fit, mostrar o seu match aqui com a empresa, tá bom? Você vai vendo se de fato esse perfil de empresa que você viu, que você conheceu algumas coisas aqui, no caso do Recruta Stone ou outras empresas no mercado, você vai conseguir ter essa maior aderência, porque você deu um sentido para tudo que você fez até aqui e de maneira qualitativa, com uma maior profundidade sobre as coisas. Então era um pouco dessa dica, dessa orientação que eu queria deixar sobre o questionário de vida. Faça em qualidade, dessa forma a empresa está conseguindo olhar para o português das pessoas, a empresa está conseguindo olhar, né? Quando eu falo português, a forma de escrita, obviamente, a coesão que você tem. A empresa está conseguindo olhar para objetividade ou para simplicidade em excesso. Eu gosto quando a empresa traz, obviamente tem um trabalho enorme aqui, talvez seja apoiado até por algoritmos de inteligência artificial, pessoas que escrevem com mais, com menos, mas isso daí pouco importa. O que importa é que você faça uma atividade muito bem feita, que leve essa reflexão, que você traga a reflexão aqui de maneira sem medo e de maneira assim a trazer o que de fato importa você trazer para a empresa. Esse é o seu desafio aqui, que é uma das 3 partes da etapa inicial do Recruta Stone. Então, dessas 3 partes você tem o questionário de vida, que eu vou trazer aqui para vocês de novo. Você tem, a partir desse questionário de vida, o que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo que resume um pouco mais em 2 minutos sobre tudo isso que você aprendeu aqui. Então é um desafio grande, mas é um desafio que você vai contar. Então o que eu tiro a partir de toda essa reflexão? Um vídeo de 2 minutos que vai trazer um pouco mais de objetividade de questão e uma parte de fit cultural, tá bom? Então você tem um teste aqui de fit que envolve, depois que você se conheceu, o quanto de fit você tem com essa empresa. Tendo essa parte aqui, esses 3 aspectos, questionário de vida, vídeo de apresentação e teste de fit cultural, que tem a ver com seus valores e tudo mais, você tem grandes chances de avançar para as etapas seguintes do Recruta Stone e com certeza está apto aí, está selecionável para uma série de oportunidades que tem lá dentro. Somente no segundo semestre do ano passado foram 800 posições contratadas e esse assunto você confere na nossa live com o Recruta Stone, afinal o que são as 800 posições. Então esse é o nosso convite a você e eu vou deixar os links aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like se você gostou, manda aí pra gente, tá bom? Um abraço aí, até mais, valeu!